E aí, pessoal, tudo bem? Vamos dar início a mais um vídeo. Desculpa, análise técnica, tá? Então hoje a gente vai falar de BRFS3, BR Food. Eu já tô para analisar esse papel há algum tempo atrás, tento e não encaixa, não consigo. Mas vamos agora. É, bom, para quem nunca visitou o canal, prazer, meu nome é Guilherme Schirepel. Eu faço análise técnica dos papéis, ok? E é mais voltado para a parte de swing trader. Então eu sempre passo em três tempos gráficos, começo pelo diário, confirmo a tendência no semanal e finalizo nos 60 minutos para tomar a decisão de entrada e de saída. Não é uma recomendação de compra nem de vendas, é uma análise técnica, ok? Então, e o de sempre, que eu sempre peço, para quem não segue o canal, peço a gentileza para que comecem a seguir, deixe seu comentário, deixe seu like, é de fundamental importância também para o crescimento do canal, mas não só para isso, para que o vídeo tenha mais visibilidade, para que outras pessoas também possam assistir assim como você também está assistindo, tá? Então é uma pessoa ajudando uma outra pessoa. E se você conhece alguma pessoa que também esteja precisando de alguma análise, por favor, direcione, encaminhem, comentem a respeito do canal, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Então vamos começar pelo tempo gráfico diário. Vamos analisar esse papel, tá? Então no tempo gráfico diário a gente consegue observar que o papel ele veio buscando as mínimas, né? Então ele estava numa tendência altista. Ele perdeu essa tendência lá da região da alta, então ele veio buscar um fundo, tá? Então a gente consegue observar essa reversão de tendência, tá? Então ele estava lá na parte superior do valor, lá na casa dos R$ 32, onde era um suporte para a região de alta, perdeu esse suporte, agora esse suporte ele vira uma resistência, tá? E ele chegou no patamar aqui dos 11,49, tá? O pavio, né? Considerando o pavio, tá? Na casa dos 11,49. Então teve uma baita de uma reversão, tá? Essa reversão custou aproximadamente para o papel por volta de 63% de queda, tá? Então é bastante. Mas agora o papel ele está se comportando de uma maneira diferente. Ele teve uma pequena lateralização aqui, ele tentou subir, ter uma reversão, não conseguiu, ficou meio lateralizado, brigando aqui em algumas regiões. Agora ele está conseguindo fazer diferente, ele está conseguindo subir. Só que mesmo assim existe ainda uma pequena lateralização que está aqui no finalzinho. Então o que que esse papel fez? Aqui na parte da baixa ele veio, fez um topo, fez um fundo, buscou um topo, aí ele ficou meio que lateral aqui dentro dessa região e agora ele voltou para lateralização, tá? Isso no tempo gráfico diário. E as médias mais rápidas, né, tanto a de 9 quanto a de 17, elas estão bem parelhas, elas estão laterais aqui, estão acompanhando essa lateralização dentro desta região. Então aqui a gente não tem uma definição ainda, tá, de tendência. O papel está completamente lateral, tá? Isso no tempo gráfico diário, tá? Então, as médias móveis, a de 200, a de 72 está bem afastado e tem um gap aqui para ser fechado na região do 22,76 ainda no tempo gráfico diário, tá? Então, agora a gente dá uma passada no semanal só para confirmar a tendência. Então, no gráfico semanal, a gente consegue observar que o papel ele veio numa tendência de alta primária, ele fez uma correção aqui, então ele perdeu as mínimas, né? Ele não chegou a perder as mínimas, porque as mínimas estão aqui, mas ele fez uma correção, teve uma mínima aqui, tá? Ficou bem lateral o papel dentro desta congestão, tá? Então aqui a gente consegue observar essa lateralização. Depois o papel conseguiu romper a região dos 24,40, que era uma resistência, e foi buscar a região dos 38,22. Depois disso não conseguiu se manter e veio
buscar o suporte dos 11,49. Agora o papel ele está numa tendência de alta, não está muito expressiva essa tendência de alta, está mais empurrado do que propriamente numa tendência forte para alta, tá? Mas está indo. Devagarzinho ele continua subindo, tá? Depois de vir buscar o suporte dos 11,49. Então a gente consegue observar pelos candles, não são candles muito representativos, mas ele está indo devagarzinho, ele está indo no semanal. E já está indo buscar a média, né, média móvel de 9, tá? Então vamos dar uma passada nos 60 minutos, só para a gente ver como que está a temperatura dentro do gráfico de 60. Então o gráfico de 60 a gente consegue observar uma tendência de alta, né? Então a gente consegue ver isso daqui, legal. Só que aqui no finalzinho a gente já começa a enxergar uma lateralização, tá? Então aqui a gente já começa a enxergar uma lateralização. Tivemos aqui um doji, tivemos um engolfo aqui, muito bom. E tivemos o fechamento do dia 8, um belo de um candle aqui, tá? A abertura foi 18,40, a máxima 18,82 e o fechamento 18,74, tá? E a mínima foi 18,40. Então, esse candle ele é forte, ele já basicamente deixou as médias mais rápidas para trás, a média de 9 e a média de 17 e já abriu um candle aqui também de alta dando continuidade, tá? Esse candle aqui, o fechamento dele foi 18,75 e a máxima foi 18,75. Então fechou bem na alta, tá? Agora o ponto importante é a questão da tomada de decisão, né? Tomada de decisão, a gente tem um topo aqui dos R$ 19, tá? Então assim, para entrar nesse papel, eu esperaria o rompimento. Primeiro teste, a confirmação do teste é o rompimento. Após o rompimento desses R$ 19, eu entraria na operação, tá? Isso um pouquinho mais para os investidores arrojados. Agora, para investidor que tem uma cautela maior, no caso meu primo, então eu esperaria o rompimento desses 19,23 para poder entrar, tá? Então a gente tem um topo aqui dos R$ 19, que já pode indicar uma possível entrada, mas para uma margem de segurança que tem pessoas que trabalham com uma margem um pouquinho mais apertada, um pouco maior da parte de segurança, esperar romper a resistência dos 19,23 para poder entrar comprado, tá? Entrando comprado aqui, teriam duas saídas, né? A primeira parcial aqui da região dos R$ 20 e a total aqui da região dos 20,71, tá? Então, esse seria o cenário para BRFS, ok? Aí o ponto que eu quero chamar atenção é na questão do volume, tá? Então, no último pregão, o volume comprador foi extremamente forte, deixando as médias a média de 21 para trás, tá? Então, isso demonstra que os compradores realmente eles estão entrando forte nesse papel. Mas aí vem a questão de quem não entrou ainda, né? Então, é só observar semana que vem se haverá o rompimento desse topo e desta resistência, tá? 19,23. O ponto que eu quero chamar a atenção é o seguinte aqui, ó, no tempo gráfico diário. Observe, deixa eu tirar esses desenhos aqui, ó, mas observem que o papel aqui no tempo gráfico diário ele está tendo uma briga nesta região aqui, ó. Então, esta linha aqui, nos tempos atuais, ela representa uma resistência, questão da polaridade, porque um dia ela já foi suporte. Então a gente consegue ver que o papel ele já tocou uma vez, já testou uma vez, já testou duas, já testou três, já testou quatro vezes, quando ainda era um suporte. Então, questão da polaridade, o que era suporte um dia vira resistência. Agora, esta mesma linha, ela virou uma resistência. Então, isso também justifica um pouco esta lateralização, tá? Porque esse ponto aqui é um ponto de força, os R$ 19,12. Tanto que testou aqui, ó. Testou, veio, testou os 19,12, rompeu.
Só que não teve força suficiente, voltou, ficou abaixo dentro desta lateralização. Então, o 19,12, tempo gráfico diário, ele tem a sua força, a sua expressão, né? Que a gente consegue ver também aqui no 60 minutos. Olha ele aqui, ó. Olha ele aqui, ó, 19,12. Então, é aquela resistência que foi comentada, né? Ó, vamos tirar aqui, ó, esse desenho da lateralização e observem aqui, ó, no de 60, ó, testou uma vez, testou duas vezes. Não está tendo força suficiente para romper o 19,12. Agora este cara daqui, possivelmente, ele venha testar novamente, tá? Então é o que eu falei, espera romper essa resistência para poder entrar comprado, para não ter maiores problemas. Porque o que que acontece? Se compra aqui, vamos supor, semana que vem entra comprador aqui, entra comprador aqui. Aí eu vou comprar. O cara já compra aqui, né? Legal. Aí chega aqui, ó, bate na resistência. O que que acontece? Mesma situação que já aconteceu aqui no passado. Pinga para cima, volta paulada para baixo. Então, o que precisa tomar cuidado é isso daqui. Foi, não consegui, testou, não conseguiu romper, pode voltar a fazer um pullback para depois fazer um novo teste, ok? Pode fazer isso daqui. Então, eu, nas minhas análises, nas minhas entradas, eu sempre espero o rompimento do suporte, se eu for fazer operação vendido, ou eu espero o rompimento da resistência se eu for fazer uma operação comprado, tá? Então, para a semana que vem, o que que eu vou observar e vou aguardar? Esperar o rompimento desta resistência para daí sim eu entrar comprado, tá? Porque aqui eu já consigo observar que tem uma certa força esta região, ela tem uma certa expressão, né? E a gente conseguiu ver isso lá no tempo gráfico diário, né? Que é aquela lateralização que está existindo. Então, a margem de segurança para mim é esperar romper os 19,12 para poder entrar comprado. Existem pessoas que esperam romper para entrar comprado, como existem pessoas que esperam o pullback após o rompimento para depois entrar comprado. Eu espero aqui, confirmo com os 4 candles, daí eu entro comprado. Ok? Então a região dos 19,12 no tempo gráfico, tanto diário de 60 minutos, ele tem a sua força, tá? Ele tem a sua expressão aí, tanto que a gente consegue observar por aqui, e o papel está dando umas travadas nessa resistência. Vamos ver na semana que vem se o papel consegue fazer esse rompimento, ou se vai acontecer a mesma coisa que está acontecendo aqui. Bate e volta, aí vai ficar naquela lateralização eh, que está tendo aqui dentro desta região, ok? Então, para esse papel é isso, pessoal. Agradeço a atenção de todos, agradeço o comentário, agradeço aquelas pessoas que entenderam o recado na questão de começar a seguir o canal, isso é importante, tá? Não custa nada, eu sempre vou postar matérias novas aí, a gente sempre vai ficar com uma atualização, tá? E dê seu comentário, dá seu like, não custa nada, 30 segundos, vai lá. Em todo final de vídeo tem um botãozinho aqui, ó, nesta região para se inscrever no canal. Vai lá, é só clicar, se inscreve, aciona o sininho, todas as vezes que eu subir um vídeo, vocês serão notificados, ok? Então é isso aí, pessoal. Para esse papel, é isso aí que eu tinha para falar hoje. E eu fico muito feliz com esses últimos candles que foram fechados aí no pregão de sexta-feira. Bem expressivos, ok? Então é isso aí, pessoal. Um forte abraço e muito obrigado. Até mais.